Zubeldia atende pedido da torcida do São Paulo na escalação. Vamos comentar aí sobre isso. Tem notícia importante pra gente comentar aí também sobre a lesão do Lucas. Vamos comentar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora para as notícias do São Paulo. Daqui a pouquinho tem tricolor em campo. Mais um jogo aí fora de casa, né? São Paulo jogou contra o Libertad fora, pela Libertadores. E hoje tem mais um jogo aí fora de casa. E o São Paulo, rapaz, vem numa sequência aí positiva jogando fora de casa. Olha aí. O São Paulo busca a segunda vitória no Campeonato Brasileiro. E também tem um bom desempenho nos últimos jogos como visitante. São 4 partidas sem saber o que é perder longe do Morumbi. Foi aí nos últimos 4 jogos fora. Libertad, Botafogo, Atlético Mineiro e Tajeres. Tá? Nesses 4 jogos aí foram 2 vitórias e 2 empates. E se você for olhar esses jogos aqui, a gente ganha do Tajeres, do Libertad, e os 2 que a gente empata contra Galo e Botafogo foi 2 boas atuações do São Paulo. Então, nos últimos 4 jogos fora, os 2 que não ganhou, tivemos boas atuações do time do São Paulo. Então, o São Paulo, cara, que sempre teve muita dificuldade aí nos últimos anos, cara, com campanhas horríveis fora de casa, São Paulo vem numa boa sequência aí, né, jogando longe do Morumbi. E isso, evidentemente, que traz esperança, expectativa aí pra gente ver mais um jogo aí, pelo menos minimamente competitivo do São Paulo, né? Porque teve alguns anos aí, rapaz, que tu ia jogar fora de casa, irmão, tu sabia que tu ia ver já. São Paulo jogar fora e esquece, sabe já o que vai acontecer. A gente já sabia o que ia acontecer, né? Mas o São Paulo vem mudando isso aí, pelo menos nesse ano aí com o Zubeldia. Não só esse ano, né? No ano passado também a gente melhorou bastante esses números aí. A gente conseguiu boas vitórias no Brasileiro do ano passado, também na Libertadores. E que continue assim, né? Porque vencer jogos fora de casa é bastante importante aí. Até porque o São Paulo deixou de ganhar 2 jogos em casa, que vai ter que buscar esses pontos perdidos fora. Que foi o jogo contra o Sport e o jogo, até mesmo o jogo contra o Cruzeiro. Entendeu? Esses 2 jogos aí, cara, foi 4 pontos perdidos em casa, que o São Paulo vai ter que correr atrás, irmão, vai ter que caminhar muito aí para pegar esses pontos aí, para recuperar esses pontos aí que perder em casa, né? O jogo hoje vai ser difícil, o campo lá parece que não tá lá aquelas coisas, então vai ser um jogo difícil aí pro São Paulo, tá? Vamos avançando aí, rapaziada. E olha só quem apareceu aí falando do São Paulo, tá? Fernando Diniz, ele mesmo deu entrevista aí pro GE e falou sobre aí a passagem dele pelo São Paulo, né, cara? Que ele ficou 1 ano e pouco no São Paulo. E em entrevista ao GE ele falou o seguinte, abre aspas. No São Paulo, faltou consolidar. Mas teve 3 ou 4 meses que foram brilhantes mesmo. Eu fiquei 1 ano e meio. E a gente não contratou um jogador. Ao contrário, foi tirando o que lá estavam. Perdeu os jogadores no meio do processo e não contratou. Era um time focado em jovens. Mas na reta final, por questões que a gente nunca sabe direito, muita coisa aconteceu naquela reta final. A gente não conseguiu consolidar. Mas em termos de trabalho, foi um momento meio mágico. Eu sempre falo isso quando tem oportunidade. A troca de gestão. E não é nem por conta das pessoas, é por causa do momento de transição. Quem vai chegar tem a sua cabeça e tem o seu desejo de mudança. E a gente sabia que tinha esse desejo de mudança. Então foi um pouco impactante. As pessoas às vezes associam alguma coisa com o incidente do Tietê. Mas não foi isso. Isso foi uma coisa que no outro dia estava tudo ok, fecha aspas. Estava tudo ok, negativo. O Tietê deu entrevista depois, irmão, e falou que ele levou isso aí, né, que ele levou isso pro coração dele, irmão, por muito tempo. Né, ele deu entrevista, se não me engano, foi no Podpah uma vez, o Tietê, né, anos depois que aconteceu a situação aí. E ele falou, irmão, que ele ficou sentido com aquilo, né? Então não foi escudinho e falou, no outro dia tá resolvido. Não tava não, né? Tava não. Cara, essa porra, mano... Mano, tu falar daquele brasileiro que São Paulo perdeu, tipo assim, é muito difícil tu falar o que aconteceu, cara. Teve essa situação do Tietê, aí teve a mudança ali, né, da gestão do Leco, que saiu pra gestão do Casares no meio do campeonato, no meio não, na reta final do Campeonato Brasileiro, entendeu? Tipo assim, cara, provavelmente aconteceu muita coisa ali dentro que a gente nem faz ideia, então a gente nunca saiba realmente o que aconteceu ali, né, cara? Então tipo assim... Quando eu lembro daquele Brasileirão, velho, tava na nossa mão, mano. 7 pontos de vantagem na frente, tá?
E esse período que ele fala de 3, 4 meses brilhantes, foi brilhante mesmo, mágico, né? Foi a palavra que ele citou e foi mesmo, cara. O São Paulo teve um período ali, né? Até ser o líder com 7 pontos, time jogando bem, ganhando, entendeu? Com goleada, tipo assim, tu olhava aquilo e falava, meu irmão, impressionante o que o Diniz estava fazendo. Mas, infelizmente, a gente sabe que o trabalho do Diniz, ele tem prazo de validade, né? Tem prazo de validade aí. Fora que, né, rapaz, aquele time do São Paulo não era um dos favoritos para ser campeão, né, para brigar pelo título. Realmente não contratou nenhum jogador, né, só teve a troca ali do Everton, né, pelo Luciano, né, que foi a troca com o Grêmio, e só esses 2 pontos aí a gente tem que levar em consideração aí também. Ele fez até mais do que esperava com aquele time, né, que era ganhar. O time chegou a não só ser líder do Brasileiro, mas jogando o melhor futebol do Brasil. Tipo assim, o time era líder merecidamente, com desempenho, não é que o time ganhava de 1-0, né? Não, o time jogava bem aí e conseguia ganhar, né? Foi dessa forma que a gente chegou aí à liderança e abriu 7 pontos do segundo colocado aí, né? Enfim, vamos entrar no pré-jogo aí do jogo de logo mais. Ceará e São Paulo se enfrentam neste sábado pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo começa às 6h30 da tarde, né? Tarde/noite. Aí tá que começa aí a partida lá na Arena Castelão, em Fortaleza. A transmissão aí do jogo vai ser uma transmissão aí diferente, tá? Transmissão do Amazon Prime Video, tá? Então o jogo vai passar aí no streaming, entendeu? Então vocês se preparem aí que vai passar no streaming essa partida aí contra a equipe do Ceará, tá bom? São Paulo tem já, por natureza, muitos desfalques aí, tá? E a gente tem também dessa vez aí mais um desfalque por suspensão, um desfalque importante, um jogador que vem crescendo aí, que é o Alves, tá? Então o Alves tá suspenso, não tá disponível pro jogo de hoje. Caleri fez cirurgia, Arboleda com sobrecarga, Lucas com trauma no joelho, né? Pablo Maia fez cirurgia e o Oscar com lesão na coxa esquerda, né? A gente vai ter aí pra esse jogo um time muito diferente, tá? Dos últimos jogos do São Paulo vai ser o time aí com mais mudanças, tá? Que o Zubeldia vai fazer na escalação por conta dos gastos. Já comentamos no vídeo ontem, quando o São Paulo encerrou a preparação para o jogo, né? Que o São Paulo tá preocupado com a questão da maratona de jogos. O São Paulo jogou na quarta-feira contra o Libertad. Aí sábado hoje o Ceará. O São Paulo joga na terça-feira contra o Náutico e depois na sexta-feira contra o Fortaleza, tá? Então é uma loucura. Jogo terça e sexta, entendeu? Então é uma loucura esse calendário, então por isso que a gente vai entrar com um time bastante modificado aí pro jogo de hoje, tá bom, rapaziada? Bom, vamos lá, ó. Segundo o Globoesporte.com, tá? O provável São Paulo que deve entrar em campo é Rafael no gol, aí uma linha de 3 zagueiros tá aqui com Sabino, Alan Franco e Juan Tressoldi, Igor Vinícius na lateral direita, na ala direita, olha ele aí, e o Wendel na ala esquerda. Dupla de volantes, Felipe Negrutti e Bobadilha. Luciano como meia, como a torcida de São Paulo mais gosta. E na frente, Lucas Ferreira e ele, que a torcida tanto queria, tanto pedia, vai começar o jogo como titular. Rian Francisco, tá? Então esse é o provável São Paulo pro jogo de hoje. Um time completamente diferente do que a gente está acostumado a ver em campo, tá? Bobadilha deve começar. O Negrutti, eu acho que ele não entrou nenhum jogo depois que ele... né, foi campeão da Copinha, teve férias, depois foi integrado ao elenco, se não me engano ele não jogou nenhuma vez depois que ele voltou das férias e depois da Copinha. Aí a gente tem aqui também o Igor Vinícius voltando, eu nem lembro qual foi o último jogo que o Igor Vinícius jogou, né, porque eu jogo o Cedric Soares, jogo o Ferrez de lateral, o Igor Vinícius nem entrando mais em campo vem, mas deve começar o jogo aí hoje contra o time do Ceará. Luciano voltando ao time titular depois de alguns jogos do Manco. Lucas Ferreira começando no banco contra o Libertad, deve iniciar hoje. E o Rian Francisco deve, enfim, ganhar a sua oportunidade. Ele que joga um pouquinho aqui, fica 5 jogos sem entrar, joga mais 5 minutos ali, fica mais 5 jogos sem entrar, 2 minutos ali. Aí fica 10 jogos sem entrar, né? Assim é a vida do Rian Francisco, desde que ele subiu pro time principal do São Paulo. Então, esse deve ser o time, tá? Deve ter aí, né? Falando do meio pra frente, Luciano, Lucas Ferreira e Rian Francisco, deve ser aí o time do São Paulo, tá? Enfim, baseado em que a gente tem que rodar o elenco, que não tem como colocar o mesmo time para jogar sempre, acho que é um bom time, tá? E dá pra gente fazer um bom jogo e sim buscar a vitória. Vai ser um jogo difícil, campo pesado, lá Fortaleza é um calor brabo,
entendeu? O gramado não tá também nas melhores condições do mundo, mas mesmo assim, eu acredito sim que esse time tem potencial para fazer um bom jogo e buscar aí uma vitória, tá bom? É jogo difícil, fora de casa, como eu falei, tem todas as circunstâncias, mas eu acho que esse time tem capacidade para buscar a vitória, tá? E vamos ver hoje se o seu Luciano vai jogar bem, né? Porque o seu Luciano, ele consegue ser reserva com o Oscar machucado, com o Lucas machucado e com o Caleri machucado, né? Beleza que não são posições iguais, mas três dos principais três dos principais jogadores do meio pra frente estão machucados, ele é reserva do time, né? Tá devendo muito o seu Luciano, vamos ver se ele consegue voltar aí a fazer um bom jogo. E outra, tá? O Rian Francisco vai ganhar a oportunidade dele, mas a bola tem que chegar pro moleque, tá? Não adianta ele jogar 90 minutos, ficar lá, irmão, no meio dos dois zagueiros, não chegar uma bola pra ele, aí depois falar, ah, tá vendo? Queria o Rian Francisco, só que o moleque não fala. Não é assim, velho, ele é centroavante. Ele é finalizador, ele tem qualidade técnica, ele tem recurso, ele joga bem fora da área, mas ele, irmão, é um centroavante. A bola tem que chegar para ele finalizar. A principal qualidade dele é finalização. Então, se a bola não chegar para ele, fica difícil avaliar o desempenho dele, entendeu? É sempre bom a gente lembrar isso aí, porque senão, irmão, sempre tem aqueles aí, jogou, a torcida tava pedindo, não jogou nada. Não é assim, né, cara? Não vamos ser injustos aí não, porque é sacanagem fazer isso, tá? Bom, Anderson Daron quem vai apitar aí o jogo. Cara, antes, eu quero comentar uma coisa com vocês aqui. Eu abri aqui a escala de arbitragem, cara. Eu acho que eu nunca vi isso aqui na minha vida. Eu simplesmente abri aqui a escala de arbitragem e simplesmente tá aqui na escala de arbitragem: árbitro, assistentes, quarto árbitro, assessor, inspetor, tá? Árbitro de vídeo, tá? AVAR 1, AVAR 2, observador do VAR e o Quality Manager, tá? Simplesmente esse tanto de função tem aí na escala de arbitragem pro jogo de hoje, tá? E mesmo assim a arbitragem consegue ser um horror, o que é algo assim, cara, que você fica até espantado. É tanta gente, irmão, aí deve ter umas 15 cabeças aí, né, cara, na escala de arbitragem pro jogo de hoje, e mesmo assim os caras conseguem ser muito ruim, né? É um feito aí impressionante, tá? A transmissão do jogo de hoje, como a gente comentou, vai ser do Amazon Prime, que é um serviço de streaming, e quem vai narrar o jogo aí, rapaz, vai ser o Rômulo Mendonça, tá? Muita gente pensou que o Galvão Bueno ia narrar, né? Ele que tava narrando os jogos aí do Campeonato Brasileiro até aqui no Prime, mas quem vai narrar o jogo do São Paulo vai ser o Rômulo Mendonça. Ó, pra quem não assiste NBA, basquete, que é a principal liga de basquete do mundo é a NBA, pra quem não conhece a NBA e não assiste, talvez não deve conhecer o Rômulo Mendonça. Então o Rômulo Mendonça, ele é um narrador, rapaziada, da zoeira, tá? Ele brinca, ele zoa, entendeu? Ele tem um tom de narração mais humorístico, entendeu? Então pra quem não acompanha a NBA, né, porque eu falo NBA porque ele ficou muito famoso pelas narrações da NBA, e quem não acompanha, não se espante com a narração dele não, tá? Ele brinca, ele zoa, até o estilo de narração dele, eu gosto bastante dele, acho ele muito bom. Eu acompanho a NBA, né? Então eu já conheci ele aí já de longa data, ele que vai estar aí narrando a partida de logo mais. Belezinha, rapaziada? Bom, vamos avançando agora e vamos falar aí sobre o André Silva, rapaziada. Olha só. O gol do André Silva contra o Libertad fez o centroavante igualar a sua marca da temporada passada, quando ele balançou as redes em 8 oportunidades. Tá? Então, a gente está em abril, tá? Agora que começou as principais competições, ele já tem 8 gols. Ano passado, inteiro, né? Ele chegou, se não me engano, depois do Paulista, de 24, não foi? Mas enfim, ele jogou quase a temporada inteira e fez 8 gols. Tá? E ele já tem esses 8 gols em abril, né? Sendo que tá no começo ainda das competições, tá? Ele marcou nos últimos 3 jogos contra Botafogo, Santos, além do jogo, né, contra o Libertad, que foi o último gol dele. Ele que deve começar no banco de reservas no jogo de hoje contra o Ceará, tá? Olha só, nessa sequência goleadora do atacante, dessa vez aí foram necessárias 20 partidas para ele chegar a 8 gols. Olha que loucura, rapaziada. Ele tem 8 gols esse ano em 20 jogos. Ano passado ele fez 8 gols em 43 jogos. A média de gols dele por jogo esse ano é 0.40. Tá? 0.40 aí de média de gol por jogo, né? Média.
e no ano passado foi 0,18. Tipo assim, é o dobro, entendeu? É o dobro literalmente. Óbvio que agora ele vai ser titular do São Paulo, né? Porque o Caleri tá fora. Mas mesmo quando o Caleri tava disponível, ele era reserva e já era o artilheiro do São Paulo no ano, né? Então, não foi que o Caleri se machucou, ele virou artilheiro do São Paulo. Ele já era antes do Caleri se machucar. Entendeu? Então, tá vindo muito bem aí, né? O André Silva, tá? Temos uma informação aqui, rapaz, sobre o Lucas, tá? Porque muita gente questionou, ué, o Lucas teve só um trauma no joelho até agora não voltou? É sobre isso que vamos comentar agora. Informação do Éder Traskini aí do UOL. Fora desde o dia 10 de março, quando sofreu um trauma no joelho contra o Palmeiras, Lucas Moura segue em recuperação e deve voltar contra o Náutico na terceira fase da Copa do Brasil. Prestem atenção nisso aqui, rapaziada, tá? Segundo o Éder Traskini, o São Paulo tratou como um trauma porque não houve uma ruptura, tá? Olha isso aqui, ó. O impacto foi bem mais sério do que uma simples pancada. Dentro do São Paulo, compararam o choque do joelho do Lucas contra o gramado do Allianz com o choque de joelho em um painel de um carro em um acidente. Vocês entenderam isso aqui? Repetindo. Dentro do São Paulo, compararam o choque do joelho do Lucas contra o gramado do Allianz com o choque do joelho em um painel de um carro em um acidente. De tão forte que foi. Olha que loucura, cara. Então, muita gente questionou aí, pô, o cara teve só um trauma no joelho e tá desde o dia 10 de março desfalcando o São Paulo, porque realmente ele demorou. Se você falava, pô, o cara teve um trauma, geralmente o cara volta mais rápido aí, né, do que o período que o Lucas tá fora. Então, tipo assim, foi um trauma, mas ficou muito perto de ter uma ruptura, de ter uma lesão bem mais grave, né? Então, por isso que ele tá de fora aí durante todo esse tempo, né, cara? Então, foi algo bem sério aí mesmo, né? Mas ele já deve estar de volta aí no jogo de terça-feira contra o Náutico. Certo, meu parceiro? É isso. Se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.